Então, para mim, o combo do sucesso para gestão, o combo que faz pessoas como essas que você está vendo aqui na tela faturar 2 milhões de reais e pegar essa plaquinha lá no nosso evento, é ter metas claras, ter projetos bem estruturados e acompanhar isso de perto. O que é o GPS da gestão? É um sistema visual onde você vai acompanhar as coisas mais importantes da tua empresa para que você não tenha que ficar sempre pensando em tudo, você consiga colocar isso no papel ou no computador. Pensa nisso como o Waze. É o Waze do seu negócio. Você precisa saber onde você está, aonde você quer ir, se o ritmo de velocidade está ideal e se precisa corrigir a rota em algum momento por causa de algum bloqueio, algum desvio. Então por que a gente precisa desse GPS? Porque a grande maioria esmagadora, não só de nutricionistas, donos de clínica, mas de empresários, falham numa coisinha que tem um nomezinho em inglês que é accountability, ou prestação de contas. Então primeira coisa, a gente não pode tocar o nosso negócio, fazer a gestão do nosso negócio baseado em sensações. A gente tem que fazer isso baseado em dados, em informações. Aqui vem um ponto importante. Se você coloca 1000 coisas que são importantes, nada é importante, nada vira prioridade. Meu conselho para você é, semanalmente, você olha para o teu GPS, analisa o que está dando certo, o que não está dando certo e faz correções de rota. Então, quando você implementa esse GPS, você sai de um consultório confuso, reativo, onde você faz tudo sozinho, onde você toma decisões baseadas em sensações e sentimentos, e você tem esperança que vai dar tudo certo. Agora, quando você tem um GPS, você vai para clareza, estratégia, trabalho em equipe, decisões baseadas em dados concretos e método. É exatamente isso que eu acredito. Não é sorte, é método. Eu sei que hoje um dos maiores desafios que todo nutricionista vive é o time, é a gestão. E eu quero te ajudar especialmente com esse desafio. Todo nutricionista, dono de clínica, chega num momento da carreira onde ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, ele precisa contratar e ter pessoas do seu lado que fazem coisas operacionais que antes estavam na mão dele. Mas existe um problema. Muitos nutricionistas, quando começam a contratar, delegam da forma errada e não acompanham os resultados e metas, o que no final causa um problema maior do que uma solução. Mas hoje nós vamos falar como sair do caos para a clareza usando o GPS que guia o teu negócio na nutrição. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 3 anos, nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos e só no último evento nós geramos 80 milhões de resultado auditado no palco do Summit. São mais de 610 placas de faturamento entregues até hoje e eu me orgulho muito de poder liderar essa revolução que está acontecendo no mercado da nutrição. Mas fica comigo porque o conteúdo de hoje está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto avançado e mesmo que você não tenha ninguém no seu time ainda, você precisa usar esse GPS com você mesmo, porque o primeiro nível de gestão que existe é a gestão de si. Então se você ainda não faz a gestão de si mesmo, você tem um grande problema, porque você não vai fazer o que é necessário, você não vai executar o que é necessário para ter resultado. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe aqui essa frase da Laís, que é uma frase que eu adoro. O imposto mais caro que você paga não é financeiro, é o imposto da sabedoria dos anos gastos, aprendendo lições que poderiam ter sido adquiridas em minutos. Então existe uma coisa que nós gostamos muito aqui, eu e a Laís, que é o que a gente chama do imposto da ignorância. Quanto mais você se mantém em ignorância, você não sabe o que você não sabe ainda, você se mantém pagando esse imposto. Então hoje, se você fatura 10 mil por mês e não sabe como chegar em 10 mil por semana, te custa 30 mil reais todos os meses não saber como chegar em 10 mil por semana. Então esse imposto, o imposto da sabedoria dos anos gastos, por coisas que você poderia ter aprendido em minutos, é algo que muda o jogo. Então qual que é o teu papel como empresário e empresária? Adquirir os conhecimentos que você precisa adquirir o mais rápido possível para que você de fato consiga gerar um impacto, o resultado que você quer gerar no mundo. Então vamos lá. Quando a gente paga essa dívida de gestão, quando a gente entende como fazer a gestão, tanto a nossa própria gestão quanto do nosso time, nós conseguimos ter paz de espírito, o que na minha opinião é a base para tudo. A gente recupera o nosso tempo, tendo tempo para poder dedicar para coisas que são mais importantes e produtivas. A gente tem mais resultado, cresce o nosso negócio e no final alcança a tão sonhada liberdade financeira, geográfica e de tempo. Porque talvez você hoje tenha a liberdade financeira, mas e a liberdade de tempo? E a liberdade geográfica? Ou talvez você não tenha nenhuma das 3 liberdades. Então é muito interessante entender que ninguém chega no topo sozinho. Tem até escrito aqui no meu moletom, né? Moletom inédito aí da NSF que a gente lançou no Summit. Então o que é o GPS da gestão? É um sistema visual onde você vai acompanhar as coisas mais importantes da tua empresa para que você não tenha que ficar sempre pensando em tudo, você consiga colocar isso no papel
ou no computador. A gente tem 4 perguntas essenciais que a gente responde com o GPS. Onde que nós estamos? Para onde nós vamos? Se a gente está no ritmo certo e o que precisa ser corrigido. Pensa nisso como o Waze. É o Waze do seu negócio. Você precisa saber onde você está, aonde você quer ir, se o ritmo de velocidade está ideal e se precisa corrigir a rota em algum momento por causa de algum bloqueio, algum desvio, certo? O que no final faz com que você navegue esse mundo empresarial com muito mais tranquilidade. Mas o nutricionista, o dono de clínica, consultório, que não tem isso, que não tem essa gestão, ele acaba preso num ciclo vicioso, onde ele tem dificuldade em delegar, faz tudo sozinho, se sobrecarrega, porque não dá para fazer tudo sozinho sem se sobrecarregar, não olha para a estratégia, porque está o tempo todo no operacional, fazendo as coisas do dia a dia, e a equipe, se tiver equipe, ela fica estagnada, porque ela não tem direcionamento. Então por que a gente precisa desse GPS? Porque a grande maioria esmagadora, não só de nutricionistas, donos de clínica, mas de empresários, falham numa coisinha que tem um nomezinho em inglês, que é accountability, ou prestação de contas. A gente não tem sistemas para que os nossos colaboradores prestem contas para nós, para que a gente saiba o que está sendo feito e a gente apoie eles. Então o GPS ele economiza o nosso tempo e traz esse direcionamento. Então para mim, o combo do sucesso para a gestão, o combo que faz pessoas como essas que você está vendo aqui na tela, faturar 2 milhões de reais e pegar essa plaquinha lá no nosso evento, é ter metas claras, ter projetos bem estruturados e acompanhar isso de perto. Porque aqui está o grande segredo. Você pode colocar a grande meta de, sei lá, perder 10 quilos ou de fazer agachamento com 200 quilos. Mas se você não acompanha o resultado e não vê se você está no ritmo certo para isso, é muito mais fácil de você desvirtuar e acabar nunca chegando lá, certo? Mas vamos lá, agora vamos falar dos 4 componentes do GPS empresarial. Isso é um GPS. Então você tem que saber onde você vai chegar, que é o destino, o mapa da estrada, quais são as ações prioritárias para chegar lá, o painel, que é super importante, que é onde tem os indicadores-chave, a tua velocidade, se está no caminho certo, se está indo no ritmo correto, e correção de rota. Porque quando a gente tem uma meta, nós temos que estar o tempo todo corrigindo essa rota. É que nem o teu paciente que quer emagrecer, chega num platô e você precisa fazer ajustes, seja no consumo, seja no gasto, para que ele volte a emagrecer. É o mesmo jogo, tá? Então vamos de componente por componente, trazendo o máximo de clareza para que você implemente o GPS no teu negócio. Fechou? Vamos lá. Primeiro componente, o destino. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino funciona. Só que aí vem um grande problema. Hoje em dia, o mundo ele está muito louco. Ele te coloca pressão para que você chegue às vezes em objetivos que nem você queria chegar. Então é muito importante que você defina qual que é a tua meta. E aí eu gosto de ter uma meta para o ano, metas trimestrais, metas mensais, e no GPS a gente olha para quais são as metas semanais que nós vamos atacar. E eu recomendo que você tenha só uma meta por semana, uma grande meta por semana, que vai fazer com que todo ponteiro, todo negócio vá para o caminho correto, certo? Então essa meta tem que ser específica, mensurável e com um prazo bem definido e tem que ser posicionada num local de alta visibilidade, seja na tela do seu computador, num post-it, em qualquer lugar que você ache relevante de ter essa meta. E aí alguns exemplos aqui de metas semanais. Eu quero fechar 3 pacientes do programa Premium por semana. Eu quero implementar um novo protocolo de acompanhamento, a minha consultoria Premium. Eu quero implementar o ELTS, o check-in. Eu quero recuperar 4 pacientes inativos. Você vai definir essas metas semanais. E aí eu trouxe aqui o quadro branco, o famoso quadro branco de um dos nossos alunos, membros do Cronos, o Bruno Itagiba. Cara, o Bruno chegou aqui faturando 10 mil reais por mês. E hoje ele fatura entre 60 e 80 mil reais mensais. E muito disso é porque esse é um cara muito visionário e planejador e estratégico. Então nessa tela aqui, nesse quadro branco, você vê justamente as tarefas diárias, o planejamento, a cultura dele, que são aqueles 4 princípios ali embaixo. Então isso aqui foi uma foto que eu e a Laís a gente tirou quando a gente foi fazer uma visita presencial lá na clínica do Bruno. Muito especial ver esse tipo de mentalidade. Então vamos lá. Como que você define uma boa meta semanal? A primeira coisa que você vai fazer é analisar o impacto dessa meta. Será que implementar uma consultoria Premium nessa semana tem o mesmo impacto de, sei lá, postar 2 Reels? Não tem. Você tem que focar no que tem mais impacto, que é implementar a consultoria Premium. Depois você olha para outras metas. Tem que ser super específico, porque senão a meta ficar muito aberta, a gente não vai atrás. Tem que ser realista, desafiadora, porém realista. E você tem que comunicar isso para todos os envolvidos na meta. Então, secretário, estagiário, quem quer que seja que você tenha no seu time e que faça sentido comunicar. Então, o primeiro componente é definir o destino. O segundo componente é desenhar o mapa da estrada. Como que você vai chegar no destino? Aqui vem um ponto importante. Se você coloca 1000 coisas que são importantes, nada é importante. Nada vira prioridade. E aí vai uma história interessante.
Nos Estados Unidos, a palavra priority, que é prioridade em inglês, ela não tinha plural. Não tinha plural, era prioridade, ponto. Não existia prioridades. Depois que criaram prioridades. Porque uma coisa que é prioridade, ela é prioridade. Não dá pra ter várias prioridades ao mesmo tempo. Então qual que é a minha recomendação pra ti? No máximo 3 ações por semana. Porque 3 ações prioritárias na semana, você pode distribuir isso durante a semana e realmente fazer o que tem que ser feito, certo? Então você vai ter prioridade 1, 2, 3 e vai executar as 3 prioridades. E cada uma dessas ações, ela deve ter uma descrição muito clara, deve ter um responsável definido e um prazo específico. E no final, você vai conseguir fazer a gestão dessas tarefas que deixam de ser tarefas para se tornar uma gestão por estratégia. Então vê só, 3 exemplos de ações prioritárias. Ligar para 5 pacientes que não renovaram, responsável você mesmo, segunda-feira agora, no caso hoje, né, que você está assistindo esse episódio. Conteúdo para redes, gravar 3 vídeos para o Instagram com dicas de alimentação, você também. Revisar a precificação dos planos trimestrais, você também. Mas você poderia, por exemplo, definir ações prioritárias para o teu time fazer. Olha, fulano, você que é secretário, eu quero que você essa semana reative 100 pacientes antigos. Eu quero que você essa semana faça 80 follow-ups e assim você vai definindo ações. E aí por que só 3 ações? Primeiro, quando a gente faz muita coisa, a gente não executa, então a gente tem que ter foco e clareza. A gente tem que executar com muita qualidade, porque não é só fazer, tem que fazer bem. A gente gera menos sobrecarga, porque não é só sobre tempo, é também sobre espaço mental. E no final aumenta as chances da gente fazer o que tem que ser feito. E aí como que a gente seleciona que uma ação é mais correta ou gera mais impacto que a outra? Primeira coisa é olhar para a relação entre impacto versus esforço, ou custo e benefício. Então você tem que ver o custo e benefício daquela ação. Eu gosto muito da analogia de buscar as frutas baixas. E primeiro você colher as maçãs que estão ao alcance da mão, para depois você subir na macieira. Então é importante olhar para isso, ver o que é que tem alto impacto e baixo esforço, começar por essa. Sempre alinhar as ações com a meta, com o destino final. Essa ação te leva mais próximo da tua meta? Essa é a pergunta. E viabilidade, né? Você tem que saber se aquilo ali é realmente possível de executar ou não, tá? Então esse foi o segundo componente, que são as ações diárias que vão te levar até o teu destino, que é o mapa, certo? Agora o terceiro componente é extremamente importante, que é o painel. No painel, você basicamente acompanha o que está acontecendo. Você acompanha a velocidade, como é que está a gasolina, você acompanha tudo ali do teu carro, ou melhor, da tua empresa. Então primeira coisa, a gente não pode tocar o nosso negócio, fazer a gestão do nosso negócio baseado em sensações. A gente tem que fazer isso baseado em dados, em informações concretas. Então, será que eu estou indo bem? Isso tem que ser respondido pelos números. E a gente tem que focar em métricas essenciais. Eu recomendo olhar para pelo menos 3 métricas-chave que realmente vão fazer o teu negócio crescer. E aí tem um sistema visual. Ah, essa métrica está verdinha, ela está indo como eu gostaria. Essa aqui está vermelha, está indo muito abaixo. Essa está amarela, está próximo. Então você vai acompanhando isso de perto. E aí eu trouxe aqui 3 métricas essenciais para o nutricionista. Claro que cada operação, cada clínica, cada consultório, cada negócio tem métricas diferentes que podem ser mais importantes que as outras. Mas você, eu, todos nós devemos olhar para a taxa de conversão, que é basicamente de 10 pessoas, quantas convertem? De 10 leads que te perguntam o preço da consulta, quantos no final viram pacientes? Taxa de conversão. Taxa de renovação. De 10 pessoas que tinha para renovar vencendo o plano esse mês, quantas renovaram? E o ticket médio. Qual que é o valor médio que cada paciente te paga? É isso. Se você acompanhar essas 3 métricas, você vai ter muita clareza de como que está indo a tua área de vendas, como que está indo a tua área de renovação e como que está o valor da tua hora. E aí como que a gente monta esse painel de indicadores? Primeira coisa, a gente escolhe as métricas que são realmente importantes. Essas métricas, que são os dados, tem metas para cada um deles. Então, minha conversão é 20%, a minha meta é chegar em 30%. Então você define isso. Faz um sistema visual para que você olhe para isso, não seja só um número que você anotou e nunca mais olhou. E você tem que ter rotina. Meu conselho para você é, semanalmente, você olha para o teu GPS, analisa o que está dando certo, o que não está dando certo e faz correções de rota, que é justamente o quarto componente. Então, o primeiro componente, o teu destino. O segundo, o mapa. O terceiro, o painel. E o quarto, corrigir a rota sempre que necessário. Então, a primeira coisa que é importante é fazer uma identificação rápida dos problemas e das soluções. E sempre num formato estruturado, onde você pega o problema, define a solução proposta, quem que é o responsável e qual que é o prazo para resolver esse problema. E é aí que acontece a verdadeira transformação. Porque você sai de uma posição reativa, aconteceu um problema, tá pegando fogo, vamos resolver.
para uma postura proativa, onde você antecipa as crises, onde você olha para o problema e fala, vou resolver isso aqui antes de virar um problema maior. Então aqui alguns exemplos. Desmarcações. Pô, o paciente está desmarcando consulta em cima da hora. Vamos implementar uma política de cancelamento com 24 horas de antecedência? Ou com uma semana de antecedência? Vamos definir aqui quais são as regras? Vamos implementar um contrato? Vamos melhorar o nosso material de boas-vindas? Vamos estabelecer expectativas desde o início? Resolvemos o problema. Leads frios. Pô, as pessoas estão chegando, mas não estão respondendo a primeira mensagem. Vamos criar uma sequência automática de follow-up com geração de valor para nutrir esses leads? Vamos melhorar o nosso conteúdo que está atraindo essas pessoas para ver se a gente atrai pessoas que são mais alinhadas com o nosso perfil de paciente ideal? Vê o problema, desenvolve a solução. Renovações baixas. Os nossos planos não estão sendo renovados. Pô, vamos implementar uma consulta de resultados antes do término do plano? Vamos implementar um dossiê de resultados, onde a gente pega tudo que o paciente viveu e apresenta para ele junto com um plano para o futuro e renova ele na hora? Vamos acompanhar na unha quem que está renovando mês a mês e qual que é a chance de cada um desses renovar antes mesmo da renovação chegar? A gente começa a resolver os problemas. Então, o que que eu acredito? Assim como na nutrição, se você espera 45 dias, 60 dias, entre uma consulta e outra para fazer uma correção, o teu paciente já falhou. As correções têm que ser rápidas, têm que ser muito rápidas. E é por isso que você tem que estar olhando sempre para os números do teu negócio. Porque quando você vê o número caindo, quando você vê alguma coisa saindo do trilho, você entra com tudo, tá? Então corrigir rápido previne crises, porque você previne problemas que virariam grandes problemas. Você está sempre progredindo em melhoria contínua, em Kaizen, né? Sempre 1% melhor cada dia. Você se torna mais resiliente, porque você consegue ser mais adaptável às mudanças. E no final, você cria sistemas para aprendizado. Ou seja, você sistematicamente está evoluindo, não só você como empresário, mas o teu negócio. Então, como que a gente implementa isso de forma muito eficaz? Primeira coisa, tem que criar um ambiente seguro. Porque quando a gente olha para o problema, a gente tem que estar todo mundo seguro olhando para o problema, sem ter culpa. Então, quando você tem um time e você chega com uma postura criando um ambiente seguro, as pessoas se abrem muito mais. Sempre com foco na solução e não no problema e definindo as responsabilidades claras de quem vai fazer o quê e quais são os prazos. Então, se você tem time, é isso que você vai fazer. Se você é o seu time, um exército de uma mulher ou de um homem só, você tem que fazer isso, tá? E, cara, de verdade, se você tem dinheiro, você precisa olhar para time. Se você não tem dinheiro, você deve ter tempo. Use o seu tempo para fazer dinheiro. Essa é a grande parada. E se você não tem tempo nem dinheiro, aí tem alguma coisa errada, por favor, conversa com o nosso time para ver se a gente consegue te ajudar, tá bom? Então, se você tem um time pequeno, como que você faz para acompanhar isso na prática? Uma daily, que é uma reunião rápida de 5, 10, 15 minutos no máximo com a equipe, onde você vai olhar para a meta e vai compartilhar o que é que foi feito ontem, o que é que foi feito hoje e se aquela pessoa precisa de alguma ajuda sua ou de outra pessoa da equipe. Essa daily, ela muda o jogo. Por quê? Porque tanto a sua secretária, estagiário, nutricionista da equipe, time de marketing, todo mundo vai estar alinhado diariamente. Então a secretária vai dizer, olha, confirmei 8 das 10 consultas previstas para hoje. 2 pacientes não responderam. Eu te aviso caso eles remarcarem. O estagiário, já atualizei as planilhas de check-in, falta um retorno de 2 pacientes. O Nutri, já estou finalizando o protocolo, preciso de dados desses pacientes. Então a gente consegue ter informações e consegue ter velocidade na gestão. Ah, Samir, mas o meu time não quer fazer dele. Então pelo menos um relatório eles têm que te enviar diariamente. Um relatório com essas mesmas informações, tá? Então a daily, ela não é uma reunião longa, ela é diária e simplificada e curta, onde a gente identifica os problemas, cria esse senso de equipe, esse propósito compartilhado e cria o tal do accountability, a prestação de contas. Então esse é o GPS na prática, essa é a estrutura visual. Você vai ter o destino, aonde que eu quero chegar essa semana, com uma meta prioritária visível, que vai acontecer toda segunda-feira, a definição desse destino. O mapa, a gente revisa 2 vezes na semana, que é entender o que é que vai nos levar até o destino final. E sempre com 3 ações-chave semanais com responsáveis. O painel, que é basicamente onde você vai ver se está no caminho certo ou não. 3 KPIs, ou melhor, 3 métricas, né? KPIs é um nome em inglês aí difícil. Então 3 métricas ali semanais para você acompanhar, atualizando semanalmente. E a correção é o que precisa mudar rápido. Onde que são as travas e quais são as decisões que vão fazer a gente chegar ao nosso resultado. Recomendo diário ou semanal. Então diário na daily ou semanal numa reunião de alinhamento. Então quando você implementa esse GPS, você sai de um consultório confuso, reativo, onde você faz tudo sozinho, onde você toma decisões baseadas em sensações e sentimentos e você tem esperança que vai dar tudo certo. Agora, quando você tem um GPS, você vai para clareza, estratégia, trabalho em equipe, decisões baseadas em dados concretos e método.
É exatamente isso que eu acredito. Não é sorte, é método. E quando a gente olha, por exemplo, para esses 3 cases aqui que eu trouxe, é o resultado de ter isso aqui que eu trouxe para vocês hoje. Então, por exemplo, o Bruno, que eu já citei aqui hoje, ele saiu de herói solitário para um maestro de uma orquestra. Atende 250 pacientes e ainda tem tempo. Ainda tem estrutura de vida, qualidade. Por quê? Porque tem time, tem processo e ele arquiteta o crescimento baseado no seu planejamento estratégico que a gente faz aqui dentro com ele. No meio aqui, a gente tem um certificado de guardiã da cultura e da ordem para a Geórgia, que é membro do time do Dagoberto, que é outro Nutri aqui do Cronos, que saiu de um faturamento de 5 para 100 a 128 mil reais mensais. E esse cara, ele criou um certificado para o time dele, que faz com que a pessoa da equipe dele se sinta extremamente honrada de fazer parte desse projeto. Então cria previsibilidade de entrega sem robotização. E por último, a Richelle, uma Nutri que, quando entrou aqui na NSF, ela tinha sido demitida da CLT, ganhava 5 mil reais de salário, hoje fatura entre 50 e 70 mil por mês e tem um time incrível e faz com que ela consiga crescer o consultório dela sem burnout, sem ser consumida. Tudo isso aqui não é fruto de sorte, é fruto de metodologia. Nós aqui da NSF, nós acreditamos que o nutricionista tem que virar empresário, a nutricionista tem que virar empresária, não tem atalhos, tá? E para mim, se tornar um empreendedor é um dos caminhos mais rápidos para a autodescoberta e para o propósito. Eu vejo que a vida é uma grande jornada de autodescobrimento, de autoevolução. Não tem nada melhor para você se desenvolver do que se colocar no empreendedorismo. Então, meus queridos, esse foi o nosso episódio de hoje e eu quero liberar para você agora um grande presente. Mas antes, essa foto maravilhosa, incrível, dos nossos alunos pegando a plaquinha de 100 mil reais de faturamento mensal lá no Summit. Então, se você tem time e quer escalar essa estrutura, você vai lá no meu direct e vai enviar a hashtag Jogo da Velha 161. O que vai acontecer quando você enviar esse 161? Você vai receber uma automação, certo? Para poder preencher um formulário e participar de um diagnóstico de negócios focado em gestão e time, para poder te ajudar a fazer a gestão da tua secretária, dos teus estagiários, da nutricionista da tua equipe, do teu time de marketing, para que você de fato consiga escalar esse negócio. Eu sei que hoje um dos maiores desafios que todo nutricionista vive é o time, é a gestão. E eu quero te ajudar especialmente com esse desafio. Então, se você já tem time, seja de 1, 2, 3, 10 pessoas, manda lá no meu direct, hashtag 161, para poder se cadastrar no diagnóstico, conversar com um especialista da minha equipe e a gente vai te apoiar nesse problema, combinado? Então é isso, se você tirou o valor desse episódio de hoje, deixa o teu comentário, deixa o teu like, segue o nosso canal, porque esse ano de 2025 nós estamos muito focados em gerar o máximo de valor possível para você aqui no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Spotify. Esse é um formato de podcast que eu adoro fazer e se você deixar o seu feedback, deixar a sua energia, mostrar que você gostou, eu vou fazer ainda mais. Combinado? Então é isso, até a próxima semana e lembre-se que o mundo, ele é dos executores.